Olá, meus amigos, olá, gente querida. Como vocês estão? Às vezes não estamos bem, não estamos felizes, às vezes estamos alegres, às vezes estamos mais ou menos, mas o importante é a gente saber que a gente ouve uma música, a gente lê um livro, a gente vê um filme e quando a gente percebe, a tristeza foi passando, a alegria voltando, estabiliza, né? A nossa emoção estabiliza. E nessa tarde eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre a minha trajetória musical. Sim, minha trajetória. Então, na década de 70, mais ou menos quando eu tinha de 5 anos até 11 anos, a minha influência maior foi no meu lar. Minha família é grande, uma família de 6 irmãos, mais meu pai e minha mãe, 8 pessoas. Então, os discos que a gente ouvia lá em casa, a gente ouvia a banda Queen, o rock, né, do Queen, da melhor qualidade. Ouvíamos Supertramp, ouvíamos Michael Jackson, ouvíamos os Jackson 5, que eram o Michael Jackson e seus irmãos, né, como vocês bem sabem. E nacional eu me lembro bem assim de Chico Buarque, Milton Nascimento. Tinha mais artistas, mas nesse momento assim me vem mais essas canções. Então eu ficava muito atento àquilo, ouvindo aquelas canções, achava muito bonito e ficava muito interessado em saber tocar, em saber cantar. Isso foi na década de 70. Quando eu mudei de escola, já na década de 80, quando eu fiz a minha 5ª série em 1981, eu conheci um amigo, um colega de classe chamado Carlos Eduardo Zacarias. Carlos Eduardo Zacarias, a quem eu mando um forte abraço, paulista, que estava morando aqui em Belo Horizonte na época, jogando futebol nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro, o nosso galo. E ele estudava, e quando ele estudava conosco lá, quando nós estávamos treinando futebol, ele sabia tocar instrumentos de percussão de samba. E eu me interessei muito por isso. Ele nos ensinou a tocar o surdo, tudo nas carteiras. As carteiras da sala de aula, tá? Tocar surdão nas carteiras, tocar o repinique com a caneta, tocar tarol, né? A caixa, o tarol, tocar tamborim e esses instrumentos de percussão. E eu fiquei apaixonado com aquilo, né? Eu achei tão bonito o som, tão sensacional, tão com muita energia, assim, vibração. Gostei muito daquilo. Aí, além da escola, perguntei para ele onde ele tocava num bloco carnavalesco aqui no nosso bairro. E eu pedi para ir até lá com ele, nós fomos lá, ele me apresentou para o presidente do bloco carnavalesco e eu comecei a tocar também com o pessoal na bateria do bloco carnavalesco, aquele bloco que desfilava no carnaval, na avenida, né, nas disputas dos blocos carnavalescos, dos blocos caricatos e das escolas de samba. E fui muito empenhado, me dediquei muito, então passei a tocar muito bem tocados os instrumentos, toquei muito bem. E entrava ano e saía ano e eu firme ali na bateria, não apenas desse bloco carnavalesco, chamado Bloco Carnavalesco, Grêmio Recreativo, Coisa Nossa, Presidente Ronaldo, isso na década de 80, tá? Comecinho de 80. E dali parti também para tocar na Escola de Samba Cidade Jardim, na época o presidente era o Marinho, irmão do Nico. Toquei também na Escola de Samba Monte Castelo, tudo aqui próximo. Então comecei a me dedicar aos ensaios e ia para a avenida, mesmo novinho, com 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, eu descia nas escolas de samba na bateria. Meu pai e minha mãe ficavam assim no começo, né, de olho,
Eu era muito novinho, né? Mas logo viram que era música, que era arte, que era uma coisa sensacional e me apoiaram. E eu tocava assim, não apenas no carnaval, mas durante o ano todo. Depois fui adquirindo os instrumentos de percussão, depois passei a tocar pandeiro. E comecei a cada vez mais investir ali tocando, né? Tocando e cantando. E isso foi assim na década de 80 até mais ou menos 1986. Eu tinha 16 anos, 1986. Na virada do ano de 86 para 87, começou uma nova fase na minha vida. Quando eu fui para a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja batista, e lá eu tive acesso à música, ao canto com mais qualidade e aos instrumentos de corda, guitarra, contrabaixo, a própria bateria completa, né? Já a bateria de rock, de pop rock. E comecei a dedicar ali ao canto, às canções gospel, às canções sacras, aos hinos, né? E foi uma nova etapa na minha vida, onde eu me desenvolvi muito, conheci pessoas sensacionais que me apoiaram, que me ajudaram. Tem um fato muito interessante, que naquela época, quando eu comecei a tocar os instrumentos, das primeiras dedilhadas nas cordas dos instrumentos de corda, né, o violão, eu não tinha um instrumento. Então, quando você inicia a tocar um instrumento de corda, os seus dedos ficam muito duros, né? Eles não obedecem aos comandos tão rapidamente. Então, você tem que fazer exercício, tem que praticar. Então, eu não tinha o violão, eu peguei uma madeira, como se fosse uma ripa dessa largura, né? Do comprimento do tamanho de um braço de um violão, bati 6 preguinhos em cima, 6 preguinhos embaixo. Peguei o barbante e fiz 6 cordinhas esticadas assim nos pregos, como se fosse o braço do violão com 6 cordas. E ali naquelas cordinhas eu treinava, fiz o desenho dos trastes, né? Que dividem assim o braço, e transversalmente, e comecei a treinar ali cada acorde, os acordes do violão, o sol maior, o lá maior, o lá menor, o mi maior, o mi menor, e por aí vai. Comecei a treinar sem o som. Eram apenas os dedos, tá? Para desenferrujar. Não tinha som, claro. Isso foi no ano de 1987. Quando foi em 1988, eu ganhei do meu pai e da minha mãe um lindo e maravilhoso violão clássico de cordas de nylon. Lindo, maravilhoso. Tenho esse violão até hoje, com muito cuidado, com muito carinho. Eu guardo, eu cuido, eu preservo. E ali eu me deslanchei, fui tocando, fui cantando e comecei a compor também. Isso no ano de 1988. E junto com essa ascensão minha na dedicação da canção, das músicas, comecei a formar uma banda. A primeira banda que formei foi a banda chamada De Força em Força, onde nós participávamos de festivais de música, e ali a gente foi aprendendo, a gente foi crescendo, foi adquirindo know-how. Eram composições nossas, de outros companheiros da banda, e foi um momento de muito crescimento. E fui amadurecendo, continuei compondo muito, escrevendo muito. Quando foi no ano de 2001, que é o ano do nascimento do meu primeiro filho, Samuel, meu primeiro filho, eu lancei um CD onde eu coloquei 11 canções minhas, né? Aquela batalha, aquela luta, nada é fácil, tudo tem que batalhar, tudo tem que correr atrás, e tudo tem que sonhar, tudo tem que ter objetivo, tem que ter foco para um dia acontecer, né? E depois de muito pensar, de muito sonhar, de muito correr atrás, consegui reunir 11 canções ali e lancei esse CD. Fiz uma divulgação do trabalho durante bastante tempo. 2001. A gente vai amadurecendo com o tempo, né? A gente vai, lógico, tudo é assim na vida. A gente amadurece como cantor,
amadurece como instrumentista, amadurece como compositor, amadurece como pessoa, né? Então, esses vários papéis que a gente faz na vida, como pai, como irmão, como filho, como profissional, a gente vai amadurecendo em cada uma dessas áreas. Quando foi em 2005, nasce minha segunda filha, a Júlia. Minha querida filha Júlia também nasceu em 2005. E em 2012 nasce a minha terceira filha, Ana Sofia. Então foi motivo de muita alegria. Eu continuando na música, sempre com a música, sempre o ouvido atento a novos ritmos, novos gêneros, né? Muito atento ao rock and roll, ao pop rock, muito atento ao samba, muito atento à música de qualidade, o que tinha qualidade, o que tem qualidade. Eu fico muito atento, querendo aprender, querendo sempre amadurecer. E quando foi agora na pandemia, que nós ficamos quase 2 anos em casa, né? No meu caso, eu saí apenas para ir trabalhar, porque a minha empresa não parou na pandemia, não tem como parar. Eu trabalhei, fui, voltei e em casa comecei a ter um novo momento de composições. Então comecei a compor de novo, depois de um tempo parado. E para minha surpresa, as músicas foram de muita qualidade. Comecei a compor músicas de muita qualidade, com temas diversos e temas profundos, algumas canções até filosóficas, porque eu tenho uma formação em sociologia, sou sociólogo, amo filosofia, amo história, amo antropologia, as ciências sociais, né? Essa é a minha área. Então, as canções indo muito nessa direção, sabe? E agora a gente está reunindo esse trabalho todo aqui no nosso canal. Eu posto muito dessas minhas composições, eu gosto de compartilhar com vocês. Estou em um estúdio, estou com meu amigo Zex, Juninho Zex, no seu estúdio. Estamos ali gravando, colocando instrumentos, fazendo um trabalho sensacional. E várias canções minhas já estão prontas. Quero reunir um número bom de canções para poder estar marcando um dia para a gente fazer um grande show, um grande lançamento. Fora isso, gosto muito de espaços públicos para poder cantar, poder levar alegria para as pessoas, poder levar essa energia. Eu aprendi com um grande homem um pensamento que ele dizia: os peixes têm energia quando eles nadam, os pássaros produzem energia para eles quando eles voam, e nós, seres humanos, produzimos essa energia, essa vibração para seguir na vida quando a gente faz aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente tem o talento e o dom. Então eu aprendi essa lição de vida com Myles Munroe, uma grande e sensacional pessoa, e eu trago comigo. Por isso, estou sempre rodeado de canções, de músicas, conhecendo novas pessoas que se inscrevem no canal, tendo o prazer de conhecer essas pessoas, dividir um pouquinho da minha história com eles, dividir um pouquinho da minha história com vocês, e assim nós vamos seguindo e trazendo, sim, o que tiver de melhor nessa vida para a gente compartilhar. Não apenas alegrias, a vida não é só feita de alegrias, né? Mas momentos mais difíceis, momentos tristes, e momentos de saudade, né? A palavra saudade dói. E a gente vai compartilhando isso. Isso é que é importante, a gente ser humano. A gente não é super homem, super mulher. Somos seres humanos e temos uma história. Cada um de vocês, nós temos a nossa história. Nós temos uma trajetória. Nós temos muita coisa para contar, que sendo compartilhada pode ajudar até outras pessoas também. Não é isso?
Então aqui vocês ficaram sabendo que o início da minha jornada na música foi com o samba, como instrumentista. Em casa eu já ouvia o rock and roll e a nossa música popular brasileira, mas como instrumentista comecei no samba. Para mim uma honra, uma grande satisfação, todos os maravilhosos cantores que eu sempre gostei de cantar as suas músicas e hoje também procuro o que é de melhor para que eu possa cantar. Um abraço para vocês, forte, tamo junto e até breve.